Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro dia da grande final, galera, do primeira etapa aqui do Grand Prix 2022, um torneio que dá 2 vagas para o torneio de candidatos, um dos torneios mais importantes do circuito mundial de xadrez. E nessa final a gente tem então Hikaru Nakamura contra Levon Aronian, como eu falei, o primeiro dia, né, da final. Por quê? São 2 dias de final, né? Então, ao final desses 2 dias, se terminar empatado, aí no terceiro dia tem os tie breaks. E que história é essa? Então esses 2 jogadores já estão no torneio de candidatos? Esse é o primeiro esclarecimento que precisa ser feito. Nakamura e Aronian ainda não estão no torneio de candidatos. Mas eles não são os 2 finalistas? Pois é, galera, mas o Grand Prix é um circuito composto de 3 torneios, e esse é o primeiro dos torneios, tá bom? Certamente Aronian e Nakamura estão muito bem, podem com certeza lutar pelas 2 vagas no torneio de candidatos só pelo fato deles estarem aqui na final, mas ainda não tem nada garantido. Galera, vamos dar uma olhada aqui. Nakamura, que estava fora das partidas clássicas, vem surpreendendo no Grand Prix e agora chegou na final contra o Aronian, o leão armênio, e a questão é, será que o Nakamura vai conseguir jogar contra o Aronian, que está na sua plenitude toda aí, sempre participando dos torneios clássicos e tudo mais? Vamos dar uma olhada. Hikaru Nakamura abre aqui a partida com o peão do rei. Essa foi a primeira decisão interessante aqui. E aqui o Aronian convidou então para uma abertura Ruy Lopes ou para uma italiana. E o Nakamura foi para a abertura Ruy Lopes. E aqui o Aronian poderia jogar uma defesa Berlim, por exemplo, que poderia lutar pelo empate, vou empatar de negras e tudo mais, mas não. O Aronian joga aqui com A6, vai para a variante clássica, a variante principal aqui da Ruy Lopes, e joga então a defesa Amorph, né, que é a turma que tem o nome aqui dessa abertura então, com o cavalo agora em F6. E aqui o Nakamura faz o roque e bispo E7, é a linha principal aqui de Ruy Lopes, o Aronian e o Nakamura entrando aqui nas linhas principais. B5, o bispo volta e aqui roque foi jogado e convidando para as linhas de Marshall, né, de ataque Marshall. Por exemplo, o lance muito, né, jogado na posição aqui é o C3 e iria aqui para o ataque Marshall com D5. E a turma realmente tem muito medo desses ataques. Olha quem eu esqueci aqui na nossa... Olha quem tá escapando aqui. Vai você para lá. É o ataque Marshall aqui, né? Que é um ataque muito perigoso aqui das negras. Por exemplo, o peão toma, cavalo toma e as brancas ganham um peão aqui em E5 e além de tudo estão atacando o cavalo. No entanto, as pretas têm um ataque vigoroso aqui depois de C6. Vão levar todas as peças aqui para o ataque e fica um ataque perigosíssimo demais. E as brancas têm dificuldade de se desenvolver, o bispo ainda não saiu, o peão tá tirando a casa do cavalo, é uma loucura, né? Então a turma realmente não joga muito as linhas de Marshall. A gente viu muito o Carlsen contra a Nepo jogando aqui com A4. Cavalo C3 também é uma possibilidade aqui na posição, mas em geral você ainda não quer comprometer o seu cavalo tão cedo aqui na abertura. Então aqui o Nakamura vai para esse lance H3, um lance bastante interessante, já controlando aqui a casa de G4 e tentando amenizar a influência do bispo aqui nessa diagonal. Bispo B7 foi jogado D3 agora pelo Naka, D6 aqui pelo Aronian e A3. O Nakamura faz esse lance porque ele quer jogar o cavalo aqui em C3, né? Uma vez aqui que as pretas já colocaram o peão aqui em D6, já colocaram o bispo aqui em B7. Então o Nakamura pode pensar em colocar aqui o cavalo em C3, mas para isso A3 primeiro para não levar o B4. E aqui o Aronian faz o lance dama D7 com uma ideia típica aqui de dar a casa de D8 para o cavalo e manobrar o cavalo aqui para E6. E o Nakamura começa a pensar aqui nessa posição, faz o lance cavalo C3, cavalo D8 pelo Aronian. E aqui o que jogar, né? A gente ficava imaginando o que o Nakamura podia jogar aqui nessa posição, ficávamos ao vivo, né, durante a live, pensando se ele ia jogar aqui um D4, que seria uma possibilidade, e o jogo poderia seguir de diversas maneiras, né? Por exemplo, peão toma, cavalo E6 seria uma possibilidade. E com chances aí para os dois lados, de repente um cavalo em F5 e tudo mais, né? Mas o Nakamura pensa bastante, e aqui o Aronian jogando tudo ao toque, até aqui o Nakamura também, mas agora começa a pensar aqui o Nakamura e faz o lance cavalo aqui em H2. Ele pensa por 11 minutos aqui o Naka e toma essa decisão. Uma decisão de sair das linhas principais, de acabar aqui com o preparo do Aronian e tentar jogar alguma coisa criativa. Bastante interessante a decisão aqui do Naka. A partida seguiu com cavalo em E6 aqui pelo Aronian, seguindo com o seu plano. E agora cavalo G4, propondo trocas. Rei H8 pelo Aronian. Que lance! A gente comentou também isso aqui ao vivo, né? Que lance espetacular, já saindo aqui
por exemplo, da coluna G, né, que seria com a dama lá em G4 bastante incômodo, e também sai da diagonal aqui de Casas Claras, preparando para rasgar um F5 no futuro, né? Rei H8, um lance elegante aqui do Aronian. O Nakamura segue com cavalo por F6, e aqui eu comentei que o Nakamura sacrificou 3 tempos, né? Porque esse cavalo aí realmente passeou 1, 2, 3, 4 lances, trocando por um cavalo que só tinha feito um lance, né? Então aqui o Nakamura sacrificou 3 tempos, e depois de ter feito esse sacrifício de 3 tempos, a gente comentou, não tem como o Nakamura ficar bem na abertura depois de tudo isso, porque aqui parece que o Aronian já se desenvolveu inteiro e o Nakamura ainda não, né? Parece que começa a ficar mais fácil aqui de achar um plano pras negras, né? Vou tirar o bispo, vou jogar um F5, vou atacar com tudo na ala do rei, e o Nakamura não tem tanta possibilidade assim de ataque. O Nakamura segue então no limite aqui com dama G4, parando aqui o cavalo. A partida seguiu com torridinha E8 pelo Aronian, e agora A4 aqui. O Nakamura vai tentando, quem sabe, provocar um C6 e tapar aqui o bispo, ou então abrir linhas aqui também para atacar na ala da dama, né? Mas aqui o Aronian segue com B4, mantendo tudo aí fechado. O Nakamura tem a possibilidade de jogar com cavalo D5, ele prefere jogar cavalo aqui em E2, e agora o Aronian faz o lance dama D8, né? Quando eu vi esse lance, a princípio eu fiquei tentando entender, né? Mas que lance é esse que o jogador fez, dama D8, né? Aqui do Aronian. E aqui com a ajuda dos inscritos a gente foi decifrando algumas coisas, né? Dama D8 dá suporte aqui pro bispo nas casas escuras para atacar em F2 no futuro. Sai dessa linha também aqui da cravada, dá mais mobilidade pro cavalo e combate um pouco melhor a casa de F4, uma vez que o cavalo ganhou liberdade. Um excelente lance aqui, dama D8 pelo Aronian. E o Nakamura segue agora com C3 aqui, então, dando mais mobilidade para o bispo, atacando o peão de B4, B por C3, e agora G6. O Aronian vai seguir com o seu ataque. Tá ficando difícil aqui para o Nakamura achar lance. O Nakamura segue com o bispo D5, propondo trocas. E aqui seria possível jogar com o bispo C8, por exemplo, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Mas o Aronian prefere trocar aqui o bispo. A primeira decisão que a gente ficou curioso, por que o Aronian trocou peças aqui, né? Na verdade, o computador não vê nada de errado nesse lance, mas aqui entre seres humanos, o Aronian melhor no tempo e tudo mais, talvez evitar a troca de peças. A gente achou que o Aronian realmente fosse fazer isso, e eu achei bastante curioso ele trocar. Mas talvez a ideia dele tenha sido essa, né? Agora com o cavalo aqui em C5, ele tá atacando em D3, tá atacando a casa de B3, e aqui talvez ele tivesse imaginando que fosse ser jogado dama em C4, e aí ele seguiria, não foi jogado assim na partida, ele seguiria, por exemplo, com E4, e estaria muito bem. E obrigado, né? Aqui o Aronian atacando em D3, a torre vindo aí, uma pressão em C3 e tudo mais. Seria uma ótima posição aqui pro Aronian, né? Então talvez nessa expectativa. Mas aqui o Nakamura vai para uma ideia assustadora até. Ele sacrifica um peão agora com bispo H6. O que o Nakamura tá querendo aqui, né? Bom, ele conectou as torres, soltou um pouco o jogo, mas entregou o peão de D3. Tá, mas o bispo tá atacando a torre, ok, mas o cavalo também vai estar atacando. O Aronian seguiu com o cavalo por D3, ficando com um peão a mais. O Nakamura segue com o bispo por F8, o cavalo por E1. Aqui o Aronian tem a possibilidade de voltar ao bispo, o cavalo também sai, mas o Nakamura prefere trocar peças. Torre por E1, torre por F8 e agora sim, dama C4. Olha que ideia genial aqui do Nakamura. Apesar do peão a menos, o Nakamura tem uma pressão muito interessante aqui na ala da dama. O Aronian tenta amenizar isso agora com dama em A8. Um excelente lance. Deixando o peão de C7, partindo para o contrajogo aqui em D5, aonde ficaria muito bom aqui para o Aronian. O Nakamura não se compromete com isso, deixa a dama protegendo aqui por enquanto em D5 e traz a torre agora para dominar a coluna B. O Aronian luta pela coluna B agora com torre B8, né? Aqui um lance aqui maravilhoso aqui, então atacando agora a torre aqui do Nakamura, e o Nakamura vai para um lance espetacular aqui, torre B4, e a torre fica protegida, e se o Aronian trocar agora, pelo menos o Nakamura vai melhorar a posição, o peão vai dar a casa de C3 pro cavalo, já vai ter 2 peões aqui para combater esse outro peão aqui do Aronian, quem sabe pode trocar e ficar com o peão passado, então aqui, um lance que exclama aqui do Nakamura, torre B4, rei G7 foi jogado agora pelo Aronian, e aqui cavalo G3, o tempo do Nakamura já tá curto. Tem 17 minutos o Naka, 44 minutos aqui o Aronian. E aqui o Aronian começa a fazer alguns lances que são
difíceis, né, de jogar. O que você vai jogar com o Aronian aqui? É curioso observar que o Aronian tem um peão a mais, mas ele não consegue progredir muito aqui na posição. O Aronian segue com H5, Naka agora centraliza o cavalo E4, o bispo vai lá para D8, e aqui, por incrível que pareça, os computadores já dão uma avaliação como equilibrada, apesar do peão a menos do Nakamura. Que loucura de partida. A5 foi jogado e agora dama em A7, o Aronian não tem muito o que fazer aqui na posição, né, de fato. A dama agora pelo menos vem pressionar aqui o ponto de F2, talvez com ideias de jogar F5, tirar o cavalo daí, bispo H4 e tentar algum contra-jogo. Tá difícil de achar lance aqui para Aronian. A partida seguiu com G3, o Nakamura já frustra todos esses planos de bispo H4, mas F5 chegou de qualquer maneira. O cavalo volta para D2 e agora torre por B4, C por B4 e E4. Parece um plano perfeito aqui do Aronian. Vai voltar o bispo agora para F6. A partida seguiu com o cavalo B3 e bispo F6. Mas agora rei G2 aqui pelo Nakamura. E mais uma vez, parece que aqui a posição do Aronian é muito boa, porque tem um peão a mais. Mas de fato a gente não consegue visualizar aqui como progredir de negras. E o Nakamura tá ameaçando de fato ficar com o peão passado aqui na ala da dama, né? H4 seguiu na partida, peão por H4 e agora rei F7. O Aronian um pouco perdido aqui na posição, perdido assim, sem encontrar nenhum plano concreto. E agora o Naka, com pouco tempo no relógio, segue aqui com H5, né? Aqui os computadores gostavam um pouco mais de dama C6, por exemplo, com ideias de vir para D7 e tudo mais. Essa seria a continuação aqui do computador, mas o Nakamura jogou aqui o H5 diretamente. Peão por H5 e agora B5 aqui pelo Naka. E agora o que jogar, né? Mais uma vez aqui se o Aronian tomar em B5, as brancas vão ficar com o peão passado aqui, perigosíssimo. Aqui o Aronian vai para uma ideia espetacular, o lance E3 aqui tentando abrir a posição. F4 mantendo tudo fechado e agora dama B8 aqui pelo Aronian, talvez ameaçando aqui, além de pressionar em B5, ameaçando entrar aqui na ala do rei, quem sabe com alguns ataques. Pode tentar aí checkmate ou pelo menos perpétuo, né? Bom, a partida seguiu com o rei F1 já se antecipando ao ataque e agora A por B5. E aqui o Naka segue com dama C6. E agora como é que faz para parar A6 e dama B7? Uma sequência vencedora aqui do Nakamura. Será que vai ter que abandonar o Aronian? E o Aronian então que parecia que estava ganhando a partida, parecia que o Nakamura há pouco tempo atrás estava sendo esmagado, o Aronian tinha um peão a mais, o Aronian estava muito bem e de repente o Nakamura igualou e agora tem problemas o Aronian. Como é que ele vai fazer para parar? Peão A6 e dama B7. Vai ganhar o Nakamura? Bom, aqui nessa posição o Aronian encontra uma sequência inexplicável aqui. Primeiro E2 cheque, tentando expor o rei. E não adianta o rei tentar fazer guarda-chuva porque ele vai ter que sair daí mesmo. Então a partida seguiu com o rei por E2 e agora dama A7. Um lance certo na hora certa. A6 foi jogado pelo Nakamura, o relógio tá fazendo tic-tac. O Nakamura vai ganhar, mas agora dama G1 aqui, foi jogado pelo Aronian. Tentando de toda maneira agora começar a perseguir aqui o rei da perpetuidades. Dama por C7 foi jogado pelo Naka, ganhando mais um peão com cheque. Rei vai para G6 e agora, se você quiser avançar aqui esse peão, né, você pode, mas as pretas vão conseguir dar cheque perpétuo. Então, o Nakamura pelo menos traz o cavalo para evitar perpetuidades. Dama H2 cheque, rei D1 e aqui dama por F4. A7 pelo Nakamura, preparando para fazer outra dama. E agora, Aronian, o que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Aronian, vale a pena? E aqui nessa posição somente 2 lances são jogáveis. E eu espero que você tenha encontrado um deles. Ou o bispo G5 indo para o checkmate, ou então dama em A4 com cheque, também com ideias aí de tentar dar perpétuo e tudo mais. Bispo G5 foi jogado aqui pelo Aronian, permitindo a 8 dama, mas tentando aqui dar o checkmate, né? Claro que o Nakamura não vai cair nessa. Dama em A5 foi jogado aqui protegendo o cavalo. E nessa posição só tem um lance para o Aronian, esse mesmo que já tinha a seta, que é o lance aqui B4, né? Então aqui B4, opa, mouse sleep, o que aconteceu? B4 aqui foi jogado, colocando aqui bloqueio, né? Ameaçando mais uma vez o peão protegido, ameaçando aqui checkmate. E não adianta capturar o peão, ó, que legal, vou capturar e trazer outra dama, porque vai levar mate logo em seguida, né? Então aqui o Aronian só tem poucas opções aqui, ou escapar com o rei, ou jogar a dama em A2. E agora mais uma vez só tem esse lance aqui o Aronian, o lance B3, né? Porque agora parece que acabou, a dama protegeu o cavalo, não adianta você trocar peças,
né? Porque aqui as brancas vão coroar primeiro, as pretas o rei encosta, né? As brancas promovem, o peão avança e o rei encosta. Então aqui como seguir, Aronian? B3, o único lance da posição. Aqui a partida seguiu com dama em A5, mantendo a defesa do cavalo. E aqui esse cavalo por B3, por incrível que pareça, as pretas teriam perpétuo aqui com dama F1. E aqui a dama começa a dar cheque para sempre, não tem como escapar aqui dos perpétuos, de um jeito ou de outro, as negras vão acabar dando cheque para sempre. Então a partida seguiu com dama em A5, protegendo agora o cavalo e ameaçando trazer a dama de volta. E agora, Aronian, o que você vai fazer? Agora acabou, agora não dá mais. Dama E3 foi jogado pelo Aronian. E o Nakamura traz a dama de volta. Duas damas, e agora o Aronian abandona, tá ficando chato, Aronian. Nada disso. Dama G1 cheque, na hora certa, o peão de C2 sendo herói aqui na posição, não deixando o rei escapar. Rei E2, dama E3 cheque, apoiado pelo bispo, rei D1. E aqui o Aronian conseguiu o que conseguiu aqui, o seu perpétuo. E tivemos uma partida espetacular aqui nessa final, na primeira partida da final do Grand Prix 2022, né? Um empate certamente muito emocionante, muito eletrizante. A gente ficou realmente ali ao vivo se emocionando com a partida, porque não é sempre que a gente vê, né, duas damas, perpétuo, tudo mais, e conseguindo aqui o empate. De fato, uma partida espetacular, né? Aqui a gente tem também o relatório do chess.com, né? A gente vê aqui 97,1% de precisão para o Naka, 97,4% de precisão para o Aronian. Ninguém ficou ganho nem nada disso, né? O Aronian ficou com uma leve vantagem durante a partida, o Nakamura igualou e colocou todos os problemas. O Aronian teve que andar na corda bamba aí para conseguir empatar, né? E amanhã, Rafa, como é que vai ser? Amanhã, então, a partir das 11 horas, ao vivo no canal Xadrez Brasil, a gente vai ver a segunda partida da grande final aqui da primeira etapa em Berlim do Grand Prix 2022, podendo definir aí o campeão da primeira etapa. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro.